Bem-vindos ao futuro da computação. Adentre o mundo da computação quântica, uma revolução tecnológica que promete redefinir os limites do que é possível. Imagine um computador capaz de realizar cálculos complexos, que levariam milhares de anos para máquinas tradicionais, em questão de minutos. Essa é a promessa da computação quântica, uma área que está rapidamente saindo do reino da ficção científica para moldar o futuro da ciência, da medicina e de diversas indústrias. Prepare-se para mergulhar em um universo onde os princípios da mecânica quântica são utilizados para processar informações de maneiras inimagináveis para os computadores clássicos. Abordaremos os conceitos básicos dessa nova era da computação, explorando suas nuances e desvendando seus mistérios. Ao longo desta jornada, desvendaremos os segredos por trás dessa tecnologia disruptiva e como ela está abrindo caminho para uma nova era de inovação, impulsionando avanços em áreas como desenvolvimento de medicamentos, inteligência artificial e ciência dos materiais. Junte-se a nós nesta exploração do potencial ilimitado da computação quântica e descubra como ela está moldando o futuro da humanidade. Inscreva-se no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma atualização sobre essa tecnologia revolucionária. No cerne da computação quântica reside o conceito fundamental dos qubits. Diferentemente dos bits tradicionais, os qubits podem existir em múltiplos estados simultaneamente, um fenômeno conhecido como superposição. Imagine um bit que pode ser 0, 1 ou uma combinação de ambos ao mesmo tempo. Essa capacidade confere aos computadores quânticos uma vantagem exponencial em termos de poder de processamento. Enquanto um computador clássico processa informações sequencialmente, um qubit pode realizar múltiplos cálculos em paralelo. Essa propriedade única dos qubits, combinada com o fenômeno do entrelaçamento quântico, forma a base da computação quântica. Imagine conectar dois qubits e, ao medir o estado de um, conhecer o estado do outro instantaneamente. Os qubits estão impulsionando avanços em áreas como criptografia, otimização e simulação de sistemas complexos. Eles são a chave para desbloquear o verdadeiro potencial da computação quântica. Para compreendermos o impacto da computação quântica, precisamos primeiro traçar um paralelo com a computação clássica. Imagine um computador tradicional como um maestro que rege uma orquestra. Cada músico recebe uma única partitura e toca sua parte em sincronia. Agora, imagine músicos improvisando e tocando múltiplas notas simultaneamente. Essa é a essência da computação quântica, onde qubits podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. No reino quântico, a superposição desafia nossa intuição clássica. Imagine um qubit como uma moeda girando no ar. Enquanto gira, representa ambas as possibilidades. Essa capacidade torna os qubits poderosos. Um qubit pode representar 0, 1 ou ambos. Imagine buscar um item em uma lista extensa. Um computador clássico analisa cada item sequencialmente. Um quântico analisa todos simultaneamente. A superposição permite processamento massivamente paralelo, resolvendo problemas complexos. Entrelaçamento quântico, uma dança inseparável de qubits. Imagine dois dançarinos movendo-se em perfeita sincronia, como se estivessem conectados por um fio invisível. Essa ligação é análoga ao entrelaçamento quântico, conectando qubits como uma única entidade. A medição de um qubit revela instantaneamente o estado do outro, desafiando a física clássica. O entrelaçamento permite cálculos complexos com eficiência sem precedentes. É a base da computação quântica, revolucionando áreas como criptografia e simulação. Saúde quântica.
Remédios do futuro. Imagine um mundo onde doenças incuráveis se tornam tratáveis. A computação quântica revoluciona a saúde. Simulações moleculares precisas aceleram o desenvolvimento de medicamentos. Análise molecular otimiza a eficácia e minimiza efeitos colaterais. Novos materiais para dispositivos médicos mais eficientes. Dispositivos médicos personalizados e menos invasivos. Medicina personalizada se torna realidade. Tratamentos baseados no perfil genético de cada paciente. A saúde quântica está apenas começando. Blindando o futuro, segurança cibernética quântica. Em uma era digital cada vez mais conectada, a segurança cibernética se torna uma preocupação crucial. À medida que os computadores quânticos se tornam mais poderosos, eles representam uma ameaça potencial aos métodos de criptografia atuais, que protegem nossas informações confidenciais. A criptografia atual baseia-se na dificuldade de computadores clássicos fatorarem números grandes, um processo que levaria milhares de anos. No entanto, os computadores quânticos, com sua capacidade de processamento exponencial, poderiam quebrar esses códigos em questão de horas, colocando em risco dados bancários, informações médicas e segredos de Estado. Para enfrentar essa ameaça, a criptografia quântica surge como uma solução promissora. Essa nova forma de criptografia utiliza os princípios da mecânica quântica para criar chaves impossíveis de serem quebradas, mesmo pelos computadores quânticos mais poderosos. A criptografia quântica baseia-se no conceito de que a mera observação de um sistema quântico altera seu estado. Isso significa que qualquer tentativa de interceptar uma comunicação criptografada quanticamente seria imediatamente detectada, tornando a comunicação à prova de hackers. No mundo financeiro, a tomada de decisões precisa ser rápida e precisa, e a computação quântica surge como uma ferramenta poderosa para analisar grandes volumes de dados e fazer previsões complexas. Imagine um sistema capaz de analisar instantaneamente as flutuações do mercado de ações, identificar padrões ocultos e prever tendências com alta precisão. A computação quântica pode revolucionar a gestão de riscos, permitindo que as instituições financeiras avaliem e quantifiquem os riscos de forma mais eficiente. Algoritmos quânticos podem analisar dados históricos e identificar padrões que indicam a probabilidade de eventos futuros, como crises financeiras ou quedas bruscas no mercado. A otimização de portfólios também se beneficia da computação quântica. Ao analisar o desempenho de diferentes ativos e as correlações entre eles, os algoritmos quânticos podem identificar as melhores combinações de investimentos, maximizando os retornos e minimizando os riscos. A computação quântica também pode ser aplicada na detecção de fraudes. Ao analisar grandes conjuntos de dados de transações financeiras, os algoritmos quânticos podem identificar padrões suspeitos que indicam atividades fraudulentas, ajudando a prevenir perdas e proteger os consumidores. No turbilhão da inovação tecnológica, a computação quântica emerge como um farol, guiando a humanidade em direção a um futuro repleto de possibilidades. As últimas décadas testemunharam avanços extraordinários nesse campo, impulsionados por mentes brilhantes e investimentos vultosos. Cientistas e engenheiros de todo o mundo têm trabalhado incansavelmente para superar os desafios da computação quântica, e seus esforços têm sido recompensados com marcos impressionantes. A cada novo avanço, nos aproximamos de um futuro onde os computadores quânticos se tornarão ferramentas essenciais em diversas áreas. Um dos marcos mais notáveis foi a criação de qubits com tempos de coerência cada vez maiores. A coerência é essencial para que os qubits mantenham seus estados quânticos e realizem cálculos complexos. Quanto maior o tempo de coerência, mais poderosos e confiáveis se tornam os computadores quânticos.
Outro avanço significativo foi o desenvolvimento de algoritmos quânticos mais eficientes. Esses algoritmos são projetados especificamente para aproveitar o poder da computação quântica e resolver problemas complexos que estão além do alcance dos computadores clássicos. No palco da inovação quântica, a IBM desponta como uma das protagonistas, impulsionando avanços significativos e moldando o futuro da computação. Com décadas de pesquisa e desenvolvimento, a IBM tem sido pioneira na construção de computadores quânticos cada vez mais poderosos e acessíveis. Um dos marcos mais notáveis da IBM foi a criação do IBM Quantum Experience, uma plataforma online que permite que qualquer pessoa, de entusiastas a pesquisadores experientes, experimente a computação quântica em primeira mão. Essa iniciativa democratizou o acesso a essa tecnologia revolucionária, acelerando o ritmo da inovação. A IBM também tem investido pesadamente no desenvolvimento de processadores quânticos com um número cada vez maior de qubits. Recentemente, a empresa anunciou um processador com mais de 100 qubits, um feito extraordinário que abre caminho para a resolução de problemas complexos em áreas como medicina, ciência dos materiais e inteligência artificial. Além de construir hardware quântico de ponta, a IBM também está na vanguarda do desenvolvimento de software quântico e algoritmos. A empresa criou um ecossistema vibrante de desenvolvedores e pesquisadores que estão explorando o potencial da computação quântica em diversas áreas. Em um marco histórico, o Google anunciou ter alcançado a supremacia quântica, executando um cálculo complexo em um computador quântico. O processador Sycamore, de 53 qubits, realizou a tarefa em 200 segundos. O mesmo cálculo levaria 10.000 anos no supercomputador clássico mais avançado. Esse feito abre possibilidades em áreas como descoberta de medicamentos, inteligência artificial e criptografia. O anúncio do Google impulsionou a corrida pela supremacia quântica. Imagine um castelo de cartas, cada carta representando um qubit em um estado quântico específico. Uma simples brisa pode derrubar tudo, comprometendo a informação. Essa analogia ilustra o desafio da estabilidade dos qubits. Qubits são sensíveis a vibrações, temperatura e campos eletromagnéticos. Essas interferências causam erros nos cálculos quânticos. Cientistas desenvolvem técnicas para isolar qubits, criando ambientes controlados. Se os qubits são os atores principais no palco da computação quântica, as operações quânticas são os movimentos coreografados que ditam a história a ser contada. Controlar e manipular os qubits para realizar operações precisas é essencial, mas essa tarefa está longe de ser trivial. Controlar um qubit é como tentar equilibrar uma pena no ar. Qualquer imprecisão pode levar a erros nos cálculos, comprometendo a confiabilidade dos resultados. A precisão e a velocidade são cruciais. Operações rápidas evitam a perda de informação quântica. A escalabilidade também é um desafio. Novas tecnologias são necessárias para controlar milhares de qubits. Superando as barreiras da computação quântica. A busca por computadores quânticos práticos inspira cientistas globalmente. Cada obstáculo superado revela um potencial maior. Qubits topológicos prometem ser mais robustos a erros. Imagine um qubit que se comporta como um nó em uma corda. Algoritmos quânticos eficientes são essenciais. Eles minimizam o impacto de erros nos cálculos. A colaboração entre áreas é fundamental. A convergência de conhecimentos é essencial. A computação quântica promete revolucionar diversas áreas. Uma jornada desafiadora, mas
Algoritmos quânticos orquestrando a sinfonia quântica. Imagine um maestro diante de uma orquestra, cada músico com um instrumento afinado. Sem a partitura, a orquestra não passa de sons desconexos. Da mesma forma, computadores quânticos dependem de algoritmos para liberar seu potencial. Algoritmos quânticos guiam os qubits em operações complexas. Cada algoritmo é projetado para resolver problemas específicos. O algoritmo de Shor fatora números grandes rapidamente. Isso impacta a criptografia, que depende da dificuldade de fatoração. O algoritmo de Grover acelera buscas em grandes bancos de dados. Imagine encontrar uma agulha em um palheiro em segundos. Grover pode revolucionar a descoberta de medicamentos e a inteligência artificial. Revolução financeira. Mercados impulsionados por qubits. No frenético mundo das finanças, onde frações de segundo podem significar a diferença entre lucros exorbitantes e perdas catastróficas, a computação quântica surge como uma força disruptiva, prometendo revolucionar a forma como investimos, gerenciamos riscos e prevemos o comportamento do mercado. Imagine um sistema capaz de analisar instantaneamente milhões de pontos de dados financeiros, identificar padrões ocultos e fazer previsões precisas sobre o desempenho de ações, títulos e outros ativos. A computação quântica oferece essa possibilidade, abrindo caminho para a criação de estratégias de investimento mais eficazes e menos arriscadas. Os algoritmos quânticos podem ser utilizados para otimizar carteiras de investimento, encontrando o equilíbrio ideal entre risco e retorno, levando em consideração uma gama muito maior de variáveis do que os métodos tradicionais. Isso significa que os investidores podem maximizar seus lucros e minimizar suas perdas, tomando decisões mais informadas e inteligentes. A computação quântica também pode revolucionar a gestão de riscos, permitindo que as instituições financeiras avaliem e quantifiquem os riscos de forma mais precisa e eficiente. Algoritmos quânticos podem analisar cenários complexos e prever a probabilidade de eventos adversos, como crises financeiras ou quedas bruscas no mercado, com um nível de precisão sem precedentes. Revolução financeira. Mercados impulsionados por qubits. No frenético mundo das finanças, onde frações de segundo podem significar a diferença entre lucros exorbitantes e perdas catastróficas, a computação quântica surge como uma força disruptiva, prometendo revolucionar a forma como investimos, gerenciamos riscos e prevemos o comportamento do mercado. Imagine um sistema capaz de analisar instantaneamente milhões de pontos de dados financeiros, identificar padrões ocultos e fazer previsões precisas sobre o desempenho de ações, títulos e outros ativos. A computação quântica oferece essa possibilidade, abrindo caminho para a criação de estratégias de investimento mais eficazes e menos arriscadas. Gestão de riscos. Quântica. Navegando em mares incertos. No mercado financeiro, a gestão de riscos é como navegar em um mar revolto. A computação quântica surge como um farol poderoso, guiando os navios em segurança. Com sua capacidade de lidar com a complexidade, oferece uma abordagem mais precisa. Isso permite decisões mais informadas sobre como proteger ativos. Unindo forças para um futuro quântico. A computação quântica transcende fronteiras, exigindo colaboração global. Imagine um quebra-cabeça onde cada peça representa uma área de pesquisa. A sinergia entre diferentes áreas é crucial para desvendar o potencial da computação quântica. Iniciativas internacionais conectam universidades, empresas e governos. Essa colaboração global acelera o progresso e supera desafios. Construindo os alicerces.
A busca pelos qubits ideais. No coração da revolução quântica reside o qubit, a unidade fundamental de informação nesse novo paradigma. Imagine o qubit como um diamante bruto, repleto de potencial, mas que precisa ser lapidado. A busca pelo qubit ideal é um dos maiores desafios da computação quântica. Diversas abordagens tecnológicas estão sendo exploradas. Imagine um laboratório futurista, com cientistas explorando as propriedades exóticas da matéria. Cada qubit tem suas características únicas, como diferentes tipos de diamantes. A escolha da tecnologia de qubit ideal depende da aplicação, do custo e da escalabilidade. A busca pelo qubit ideal é uma jornada emocionante, repleta de desafios e descobertas. É a construção dos alicerces para um futuro onde a computação quântica transformará o mundo.